Olá, tudo bem? Nesta aula eu gostaria de abordar um assunto que é muito relevante na química. Uma grande quantidade de reações químicas, tanto em fase líquida quanto em fase gasosa, acontece em um meio homogêneo. Estamos falando de soluções. Quanto às dispersões coloidais, especial destaque está presente em estações de tratamento de águas e esgotos. Este é o assunto de hoje. Para começarmos com este assunto, é importante a gente fazer algumas ponderações, algumas definições. Para nós, na área de química, solução nada mais é do que uma mistura de duas ou mais substâncias, formando um meio homogêneo. O termo solução, na maioria das vezes, é correlacionado com uma mistura homogênea no estado líquido. Contudo, há soluções nos estados sólido e gasoso. Por exemplo, a água potável é composta por diversas substâncias dissolvidas na água. Há diversos sais minerais, gases e também o cloro residual. Ligas metálicas, em geral, são outro exemplo de soluções, contudo, na fase sólida. O latão é uma mistura de cobre e zinco principalmente. O ar atmosférico é uma mistura de diversos gases, predominantemente o oxigênio e o nitrogênio. Continuando com as nossas definições, nós temos dois termos que são muito importantes neste assunto. Um deles é o soluto e o outro é o solvente. A mistura de soluto com solvente nos dá uma solução. Soluto é definido como a substância que está em menor quantidade na solução. O soluto pode estar na fase gasosa, pode ser também líquido ou também pode ser um sólido. O solvente nada mais é do que a substância que encontra-se em maior quantidade nesta mistura homogênea. Em soluções aquosas, a água é o solvente. Um exemplo de solução aquosa é o refrigerante. O solvente nada mais é do que a água, que é estado líquido. E diversos solutos. Destacam-se num refrigerante o dióxido de carbono, CO2, que é um gás, o açúcar sacarose C12H22O11, que é um sólido, o ácido fosfórico H3PO4, que é um líquido, e um corante, que destaca-se o corante caramelo 4, que nada mais é do que um sólido. As soluções vão muito além da química, da área da química. Ela é essencial para a manutenção da vida. Por exemplo, o gás oxigênio, O2, dos pulmões entra em solução no plasma sanguíneo. Une-se quimicamente à hemoglobina nos glóbulos vermelhos e é liberado para os tecidos do corpo. Outro exemplo é: os produtos da digestão também são transportados em solução para as diferentes partes do corpo. A capacidade dos líquidos de dissolver outros fluidos ou sólidos tem muitas aplicações práticas. Os químicos aproveitam as diferenças de solubilidade para separar e purificar materiais e realizar análises químicas. A maioria das reações químicas ocorre em solução e é influenciada pela solubilidade dos reagentes, além de outros parâmetros como, por exemplo, a temperatura. Nas determinações laboratoriais, por exemplo, há a necessidade do preparo de reagentes em concentrações pré-estabelecidas, de executar diluições das soluções, além de se valer dos princípios da estequiometria para o conhecimento final de certas propriedades de uma amostra de água. Estes problemas podem ser extrapolados para situações em escala ampliada,
como, por exemplo, dosagens de soluções durante o tratamento de águas para o abastecimento, além do tratamento de águas residuárias. Gostaria de fornecer mais alguns exemplos. Era muito utilizado em restaurações de dentes o amálgama de prata. Trata-se de uma mistura homogênea de mercúrio, prata, estanho e cobre. Foi muito utilizado em odontologia por anos a fio. Na área médica, é comum o uso de solução de glicose em uma concentração de 5%. É uma mistura de glicose em água. Em nossos pulmões, o oxigênio que inalamos é dissolvido no sangue a partir dos alvéolos pulmonares. Podemos classificar uma solução em solução insaturada e solução saturada. Solução insaturada é aquela mistura homogênea que não possui todo o soluto capaz de ser dissolvido naquele solvente em uma determinada temperatura. Aqui um destaque para a palavra temperatura, é uma palavra-chave. Solução saturada é a solução que possui a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida no solvente em uma determinada temperatura. A partir desse ponto, se for adicionado mais soluto, ele vai precipitar, formando um corpo de fundo. Nesse caso, a solução restante chama-se sobrenadante. Aqui temos um gráfico para nos mostrar a capacidade da água em solubilizar diversos solutos em função da temperatura. Em boa parte das vezes, o aumento da temperatura aumenta a capacidade do solvente água em solubilizar uma maior quantidade de solutos, a exemplo do nitrato de prata, do nitrato de potássio e do nitrato de sódio. Os gases, em geral, são menos solúveis com o aumento da temperatura. As soluções verdadeiras são aquelas em que uma substância, o soluto, encontra-se disseminada na fase líquida, solvente, formando um sistema homogêneo e unifásico. Nas soluções verdadeiras, o soluto possui tamanho inferior a 10 a menos 6 milímetros. Quando essa substância possui tamanho que varia de 10 a menos 6 milímetros a 10 a menos 3 milímetros, estamos falando de coloides. As dispersões coloidais são misturas heterogêneas, ou seja, não são soluções. Mesmo que as partículas coloidais sejam invisíveis a olho nu, trata-se de uma mistura heterogênea. As partículas coloidais não se sedimentam, mas podem ser removidas por sistema apropriado de filtração. No tratamento de águas para abastecimento, as partículas em solução verdadeira são as mais difíceis de serem separadas. Contaminantes químicos como metais pesados e agroquímicos não são removidos por tratamento convencional utilizado pelos municípios. Já as partículas presentes em estado coloidal apresentam maior facilidade na remoção do que as anteriores. Este estado coloidal é formado por partículas resultantes da decomposição de vegetais e das descargas de certos efluentes industriais. A estabilidade das partículas coloidais na água pode, no entanto, ser reduzida mediante a introdução de coagulantes e produtos auxiliares, logo na fase inicial do tratamento da água.